Eu podia ouvir o coração da caverna pulsar lentamente. Os relógios pararam. Meus amigos não estão agindo de forma normal. E o pior de tudo, ainda não encontramos a saída. Oi, eu sou a Kemi, bem-vindos de volta em Guia de Jardim. Já deixa seu like aqui nesse vídeo e não esquece de se inscrever no canal. Hoje temos a segunda e última parte da nossa creepypasta A Caverna que Respira. Lembrando que sempre o link e os créditos do autor vão estar aqui embaixo na descrição. E agora, vamos lá. O relógio parou. Já perdi completamente a noção do tempo. O Rian diz que parece que eles estão ali há dias. O Kaique diz que só pareciam horas. Eu não sei o que dizer. Nós trouxemos relógios conosco, mas nenhum deles era confiável. Cada um marcava uma hora diferente e as bússolas também não funcionavam. Todas elas ficavam girando sem parar. Nós seguimos o caminho que tinha aquela brisa, mas tudo que encontramos foi outro buraco. Dessa vez ele tinha um líquido que não era água. Era algo vermelho, espesso, que parecia sangue. Bolhas saíam de dentro dele. Era como se aquilo estivesse fervendo, mas estranhamente não possuía nenhum cheiro. Ficamos olhando aquilo e depois de alguns minutos, algo surgiu. Parecia um pedaço de osso. O Kaique tentou chegar mais perto para ver o que era, mas outros pedaços começaram a aparecer. Alguns pequenos e depois outros maiores. E então, um cadáver. Um corpo inteiro de alguém apareceu boiando na água. A sua pele tinha sido quase que totalmente dissolvida com sua roupa. Era como se aquele líquido estivesse corroendo o corpo daquela pobre pessoa. Nós corremos de lá assustados. Tudo o que queríamos era sair daquele lugar. Mas novamente a caverna mudou. Nós corremos por horas, mas o corredor que antes nós tínhamos cruzado em questão de 10 minutos agora parecia infinito e mais apertado. Era como se a caverna estivesse engolindo a gente. O Rian sumiu. Paramos e tentamos pensar em algo racional, mas nada adiantava. A caverna ficava mudando sua estrutura constantemente e ainda tinha toda essa bizarrice acontecendo com aquele líquido e buraco que não tinha fundo. Eu me sentei, abri minha mochila e comecei a beber uma garrafa de água. Eu estava com muita sede. O Kaique pediu para beber um pouco também. No mesmo instante, eu olho para trás e vejo o Rian. Ele estava estático, quase como uma estátua, parado, olhando para o corredor que nós tínhamos acabado de passar. Eu perguntei a ele o que tinha acontecido, se ele tinha visto algo. Eu posso escutar ela. Ele sussurrou. Eu disse, o quê? Quem você está escutando? Então lágrimas começaram a descer do olho dele e então em uma disparada, ele começou a correr em direção à escuridão. Eu e o Kaique corremos atrás dele. Ele gritava o nome da tia dele desesperadamente, dizia que ia ajudar ela. Então o corredor que antes era reto, agora fazia uma curva acentuada à direita. Vimos o Rian entrar nessa curva, mas quando fomos seguir, o caminho tinha sumido. Simplesmente a entrada que o Rian tinha acabado de entrar tinha sumido. Não tinha nenhum lugar diferente onde ele poderia ter ido. Era como se uma pedra tivesse sido formada, tampando o caminho aonde ele seguiu. Eu e o Kaique ficamos extremamente assustados. Começamos a gritar o nome do nosso amigo, na esperança de ouvir a voz dele em algum lugar. Mas tudo que nós recebemos foi o silêncio. O silêncio de um lugar que parece querer nos engolir. O medo do silêncio. A ausência dele é pior do que qualquer barulho. Rian não está mais aqui. E parece que algo dentro da gente também sumiu com ele. Ele sempre foi um cara brincalhão. Eu gostava da companhia dele. O clima sempre ficava mais descontraído quando ele aparecia do nada com suas piadas que só ele entendia e falando coisas absurdas. Estamos exaustos. A água está acabando. A comida também. A caverna parece brincar com a gente. Nos leva para um lado, nos puxa para outro. Às vezes penso que estamos andando em círculos, mas nunca vemos o mesmo lugar duas vezes. Eu disse ao Kaique que nós não poderíamos ficar naquele lugar para sempre. A gente tinha que achar alguma saída, qualquer uma. Ele me encarou com um olhar, como se estivesse tentando negar tudo e pensar que era só a nossa imaginação. Começamos a caminhar naquele corredor novamente e, dessa vez, o Kaique notou algo estranho, algo assustador. Ele me disse para prestar atenção nas paredes. Quando eu fui olhar mais de perto, eu notei que as paredes estavam se mexendo. Era um movimento suave,
quase imperceptível, mas existente. As pedras que formavam as paredes da caverna se moviam de uma forma que pareciam estar vivas. Outras até encolhiam e aumentavam de tamanho sutilmente. Tentamos ignorar isso e só seguir em frente e, dessa vez, outra descida. Um pouco íngreme, quase em 45 graus. Nós descemos e, no fundo, nós vimos algo que refletia a luz da lanterna. Algo pequeno e metálico. Era um anel que o Rian usava. Ele tinha ganhado aquele anel como um último presente da tia dele. O que nos perturbou era como aquilo tinha parado ali. Não estamos sozinhos. Nós ficamos olhando aquele anel por um tempo. O Kaique se abaixou para pegar, mas ele se levantou, olhou para trás e disse que tinha a sensação de estar sendo observado. Eu também senti. Era uma sensação esmagadora e sufocante, como se algo estivesse nos olhando de todos os lados possíveis e não tivesse como se esconder. O Kaique pegou então o anel e notou que ele ainda estava quente e meio sujo com algo vermelho, como se tivesse sido colocado ali há pouco tempo. E então eu disse que o Rian ainda poderia estar vivo, e que tivesse deixado o anel ali para marcar um caminho. Kaique então me cortou. Ele conhecia o Rian melhor do que ninguém. Foi ele que me apresentou ele. Ele nunca faria isso. Ele nunca deixaria isso aqui. É um item muito importante para ele. Ele disse. E então me lembrou de algo. Algo que embrulhou meu estômago e quase me fez vomitar. E aquele poço? Aquele onde tinha o cadáver. Aquele poço não parecia ser quente? Ele começou a imaginar que o Rian tenha caído naquele poço e por algum motivo o anel dele tenha sido expulso de lá, por não poder ser corroído. Ficamos pensando nisso por alguns minutos e então decidimos seguir em frente. Mãe, me desculpe. Eu não sei por onde começar. Estou sozinho, sem esperanças, apenas no aguardo do que a caverna vai fazer comigo. Enquanto andávamos, notei que Kaique também tinha começado a agir estranho. Ele às vezes parava na metade do caminho, encostava a cabeça na parede, como se estivesse tentando ouvir algo. Então começava a sussurrar coisas que eu não entendia ao certo. Certa vez, eu escutei ele dizer: Ele está com fome. Quando perguntei quem, ele disse que não havia falado nada. Outra vez ele tinha dito ter visto um olho enorme, do tamanho de um pneu de caminhão, nos olhando pelo teto da caverna. Quando fui olhar, não havia nada. Eu sei que a caverna e o fato de nós estarmos isolados acaba mexendo com a nossa cabeça, mas dado tudo o que tinha acontecido até então, eu não duvidava dele. Nos dias seguintes ele quase não falava comigo. Quando íamos dormir, eu via ele encarando a escuridão com olhos vazios e mortos. Quem um dia eu conheci como Kaique já não era mais o mesmo. Todo o seu senso de força, confiança e humor havia sumido. Tudo o que restava era uma carcaça de uma pessoa sem esperança. Agora há pouco eu acordei com um barulho de metal deslizando na parede. Quando eu levantei, notei que era o Kaique. Ele estava ajoelhado, sem camisa e rezando algo. Kaique? Eu disse. E então ele apenas respondeu: Mãe, me desculpe. Então cravou a faca na própria garganta, terminando assim o seu próprio sofrimento naquele lugar. Eu tentei ajudar ele, mas tinha sido tudo muito rápido. Quando eu notei, tudo já tinha acabado. Tudo que eu posso fazer é aceitar meu destino. Seja como for, eu te peço perdão, mãe. Eu nunca deveria ter feito essa viagem. Últimas notícias, 22 de março de 2025. Boa noite. Um caso misterioso está chamando a atenção das autoridades e moradores da região serrana do Rio de Janeiro. 3 jovens que haviam saído para uma viagem de acampamento no último fim de semana foram dados como desaparecidos após não retornarem no prazo combinado, como relatado pela mãe de um dos desaparecidos, a Elaine. Hoje pela manhã, equipes de resgate localizaram o acampamento vazio nas proximidades de uma caverna não mapeada, de difícil acesso. Dentro dela, os bombeiros encontraram apenas um corpo em estado avançado de decomposição e um caderno, parcialmente queimado, com relatos perturbadores sobre os dias em que os jovens teriam passado presos dentro da caverna. O diário, que está sendo analisado pela perícia, descreve alucinações, mudanças no ambiente da caverna, sons inexplicáveis e até a presença de algo vivo dentro do local. Um dos trechos diz, abre aspas, a caverna parecia respirar, como se estivesse viva. Cada passo era como entrar mais fundo em algo que não queria nos deixar sair. Fecha aspas. O
corpo encontrado ainda não foi identificado oficialmente, mas as roupas e os pertences indicam que seja de um dos jovens desaparecidos. Os bombeiros não puderam retirar o corpo no momento da descoberta. Os outros 2 permanecem desaparecidos. Segundo os bombeiros, algo estranho aconteceu na região. Após a primeira expedição de busca, a entrada da caverna simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. A Polícia Civil investiga o caso, e geólogos devem ser enviados ao local nos próximos dias. Nós continuamos acompanhando o caso. Mais informações a qualquer momento, aqui no RJ Alerta. E aí, o que acharam? Olha, eu não curto muito esses rolês de natureza, então eu não me meteria nessa enrascada de acabar parando dentro de uma caverna que não tá em nenhum mapa. Acho o pessoal que curte bem corajoso, na real. E os personagens, eles estavam bem preparados, né? Mas quem ia estar preparado pra uma caverna desse jeito? Viva, ardilosa. Tanto que ela desapareceu com a entrada depois que começou a ser investigada. Onde será que os corpos foram parar? Me contem aqui nos comentários o que acharam e também se vocês já tiveram alguma experiência estranha em acampamentos. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!